O Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke estão juntos desde o começo da história, e foram se fortalecendo e lutando com cada vez inimigos mais poderosos. Mas você sabe qual dos três é o mais forte e qual os feitos de cada um? Então fica até o final, que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. O Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke são o trio principal da obra, que tem os seus poderes bem equiparados, pelo menos no começo da história. Mas conforme eles vão treinando e lutando contra Onis, cada um se especializa em uma área. Neste vídeo eu vou te mostrar os maiores feitos de cada um, suas evoluções de poder e quem foi o mais forte no começo e no final da série. E eu peço que, se você gosta desse estilo de vídeo, que você deixe o seu like, porque você deixando o like no vídeo me ajuda muito. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito todo vídeo novo vai chegar aí para você, e você não vai perder nenhum. Mas então, vamos para os maiores feitos do trio principal de Demon Slayer. Bom, os três possuem características únicas que os tornam incríveis. Um é um gênio em combate, outro um prodígio desde nascença, e por fim, o outro é um especialista. Então vamos começar falando dos feitos de cada um para conseguirmos descobrir como eles ficam nas posições finais de poderes dentre os três. E vamos começar pelo Inosuke. Dentre os três, o Inosuke é o gênio. Ele cresceu afastado da sociedade nas montanhas e nunca recebeu treinamento nenhum para se tornar um caçador de Oni. Ele aprendeu as suas técnicas apenas lutando contra um caçador que estava passando nas montanhas. Ele observou as técnicas de respiração do caçador e modificou elas com os seus instintos animalescos e com os movimentos dos animais que ele via na montanha. E assim, ele criou a sua própria respiração, a respiração da fera. Foram mostrados poucos personagens que realmente criaram um estilo de respiração, e todos eles são Hashiras, como a Shinobu, que criou a respiração do inseto com base na respiração da flor, e a Mitsuri, que criou a respiração do amor com base na respiração das chamas. E o fato do Inosuke, que nunca teve um treinamento adequado, que nunca tinha pegada em uma espada antes e que nem sabia nada sobre as técnicas de respiração, ter criado a sua própria técnica apenas analisando os movimentos de um caçador e dos animais, só mostra que ele é um gênio. Então, logo após ele derrotar esse caçador que esbarrou nele nas montanhas, o Inosuke rouba sua espada de Nichirin e aprende mais sobre os Onis e sobre os caçadores. Ele também descobre que para se tornar um caçador, ele tem que passar no exame da seleção final. E é isso que ele faz. Ele vai imediatamente para a seleção final e é o primeiro a terminar o exame com bastante facilidade, enquanto Tanjiro nessa época ficou treinando 2 anos com o Urokodaki e ainda teve uma certa dificuldade para passar no exame. Nessa época, sem dúvidas, o Inosuke era o mais forte dos três. E enquanto o Inosuke estava junto com o Tanjiro e o Zenitsu no começo da história, ele derrotou vários Onis e também aprendeu a respiração de concentração total. Uma das lutas que podemos ver a sua força ainda nesta época é na sua luta contra a Daki, que ocupa o posto de Lua Superior 6 junto com o Gyutaro. Apesar de ter sido dito tanto pelo Muzan quanto pelo Tenjin que a Daki não possuía força suficiente para ser uma lua superior e que ela apenas estava atrasando o Gyutaro, ela era um Oni muito poderoso, e a prova disso é que ela já tinha derrotado e devorado 7 Hashiras no passado. E apesar disso, o Inosuke conseguiu lutar contra ela e até mesmo cortar o seu pescoço 2 vezes com a ajuda do Zenitsu. Depois dessa batalha, o Inosuke, agora como um caçador independente, passou a ir fazer as suas missões sozinhos, e por isso ele passou um bom tempo sem treinar ou ir em missões junto com o Tanjiro e o Zenitsu. Eles se encontram de novo só bem mais pra frente na história, apenas no treinamento dos Hashiras, onde o Inosuke começa a treinar junto com os Hashiras para melhorar todas as suas habilidades.
O treinamento é dividido em várias sessões. Primeiro é o Hashira do Som, o Tenjin, que realiza o treinamento de resistência básica. Em seguida, a Hashira do Amor, a Mitsuri, que faz o treinamento de flexibilidade, e o Hashira da Névoa, o Muichiro, que realiza o treinamento de movimentos rápidos. O próximo é o Hashira da Serpente, o Obanai, que faz o treinamento de habilidades com a espada. E depois é o Sanemi, o Hashira do Vento, que faz o treinamento de socos. E finalmente o Hashira da Pedra, o Gyomei, que faz o treinamento muscular. Essa foi a parte em que o Inosuke mais melhorou as suas habilidades, principalmente no treinamento do Gyomei, onde ele aprendeu a técnica ação repetitiva, que quando ele usa alguns movimentos repetidos já pré-estabelecidos ou se lembrando de sentimentos fortes, ele consegue abrir os seus 5 sentidos e aumentar a sua concentração, o que aumenta muito a sua força física, quase no mesmo nível da dos luas superiores. Com essa técnica, ele conseguiu mover uma pedra gigante, apenas empurrando. Logo após esse treinamento, a força do Inosuke já estava em um nível completamente mais alto, e ele estava mais ou menos no mesmo nível que o de um Hashira, talvez até mais forte que algum deles. O momento em que vemos o quão forte o Inosuke ficou foi na sua luta contra o Doma, o Lua Superior 2. Nessa luta, apesar do Inosuke só ter vencido o Doma por causa do veneno da Shinobu, ele conseguiu lutar muito bem. Ele conseguiu desviar dos ataques e até mesmo contra-atacar. E na luta final contra o Muzan, ele também conseguiu resistir bastante aos seus ataques, e foi um dos poucos que sobreviveu. E com certeza, se o Muzan não tivesse sido derrotado, o Inosuke teria se tornado o primeiro Hashira da Fera, e hoje ele estaria extremamente poderoso, já que ele continuaria treinando e se fortalecendo. E agora, vamos falar sobre o Zenitsu, que é o especialista. O Zenitsu é usuário da respiração do trovão, uma das respirações mais poderosas e difíceis de usar, tanto que ele só consegue utilizar a primeira forma, enquanto seu ex-companheiro de treinamento, o Kaigaku, conseguia usar todas as outras e menos a primeira. O Zenitsu era uma pessoa muito medrosa no começo da história. Ele tinha medo de qualquer coisa, tinha medo até de treinar, e muitas vezes ficava chorando, achando que não iria demorar muito para que ele morresse. Mas, mesmo assim, o seu mestre, o Jigoro, sempre forçava o Zenitsu a treinar, e esse treinamento fez o Zenitsu se tornar um especialista na primeira forma da respiração do trovão. Pelo medo do Zenitsu em enfrentar os Onis, ele na maioria das vezes fugia, acreditando que não era forte o suficiente. Ele mesmo não acreditava na sua força, e por isso ele não conseguia usar todo o seu poder. Os únicos momentos em que o Zenitsu lutava com toda a sua força, sem nenhum medo, é quando ele ficava inconsciente. Assim que o Zenitsu perdia a consciência, todo o seu aspecto mudava. De um garoto chorão e medroso para uma pessoa extremamente confiante que ataca seus oponentes sem hesitar. Uma das vezes que podemos ver ele usando toda a sua força foi na luta contra Daki, onde ele lutou ao lado do Inosuke. Nessa luta, o Zenitsu estava conseguindo se defender de todos os ataques e estava conseguindo segurar a Daki para que ela não atrapalhasse a luta do Tanjiro e do Tenjin contra o Gyotaro. O Zenitsu foi essencial nessa luta, e foi ele quem segurou a Daki para darem o golpe final. Logo após essa batalha, assim como o Inosuke, o Zenitsu passou a ir fazer missões sozinho. Nesse momento, tendo que ir derrotar Onis sem a ajuda de ninguém, o Zenitsu começou a ficar mais confiante, a aprender a usar toda a sua força acordado agora. E isso fez ele ficar mais forte ainda, já que agora ele não lutava por instinto, ele lutava consciente, e isso dava para ele a chance de poder criar planos, pensar em estratégias, e não só atacar de frente como ele fazia inconsciente. E ele ficou fazendo missões sozinho por um bom tempo, e só foi treinar junto com o Tanjiro e o Inosuke de novo no treinamento
treinamento dos Hashiras. Nesse treinamento, como Zenitsu já tinha dominado todos os seus poderes, ele pôde aproveitar o máximo do treinamento e ficou muito mais forte. Podemos ver esse seu novo poder na luta contra o Kaigaku, o seu antigo companheiro que treinava junto com ele e que agora tinha se tornado um Oni e ocupado o posto de Lua Superior 6. Nessa luta, o Zenitsu mostra sua nova técnica que ele tinha desenvolvido, a 7ª forma da respiração do trovão, que nada mais é do que a primeira forma super aprimorada, tão aprimorada que faz o ataque ficar tão rápido que é dito ser impossível de desviar. E com apenas esse ataque, o Zenitsu consegue derrotar o Kaigaku, um Lua Superior. Mesmo que tenha sido dito que o Kaigaku ainda não estava com a sua força máxima e que ele só virou um Lua Superior porque o posto estava vazio, ainda é um feito bem grande do Zenitsu, já que o Kaigaku mostrou estar no mínimo mais forte do que a Daki. Também podemos ver o Zenitsu usando seus poderes na luta contra o Muzan, onde ele ajudou muito o Tanjiro a segurar o Muzan até o sol nascer. E no final da história, o Zenitsu com certeza estava no nível de um Hashira. E agora chegamos no Tanjiro, que é o prodígio. O Tanjiro é o prodígio por já nascer com as habilidades mais fortes que um caçador pode ter. Ele tem o corpo ideal para suportar a respiração do sol, a respiração mais forte que existe, e já tem uma predisposição para despertar a marca do caçador, que é o poder mais forte que um caçador de Oni pode ter. O Tanjiro é o que teve o maior crescimento dentre os três. Quando ele ainda era criança, ele começou a aprender a dança do Deus do Fogo com seu pai, que é a respiração do sol. Mas o Tanjiro ainda não sabia que aquela dança era uma técnica de respiração. Para ele, era apenas uma dança passada pela sua família. E por isso ele começou a aprender a respiração da água com o Urokodaki, e ele usou a respiração da água por um bom tempo, até que descobriu que ele sabia a respiração do sol. Mas a respiração do sol ainda era muito desgastante para ele, e por isso ele foi treinando e dominando ela aos poucos. O crescimento do Tanjiro foi incrível. No começo ele mal conseguia lutar contra um Lua inferior, e sofreu muito na sua luta contra o Rui. E logo em seguida, ele já enfrentou um Lua superior, o Gyutaro, que era muito mais poderoso que o Rui. E nessa batalha, o Tanjiro lutou bem. Ele chegou várias vezes perto de derrotar o Gyutaro, até que finalmente, com a ajuda do Tenjin, ele conseguiu cortar o seu pescoço. Pouco tempo depois de lutar contra o Gyutaro, o Tanjiro enfrentou outro Lua superior, dessa vez o Lua superior 4, o Hantengo. Esse foi bem mais difícil e precisou da ajuda de vários outros caçadores, mas no fim o Tanjiro estava mais forte ainda, chegando muito perto de dominar a sua respiração do sol e de despertar completamente a sua marca do caçador. Depois disso, o Tanjiro participou do treinamento dos Hashiras, junto com o Inosuke e o Zenitsu, onde o Tanjiro ficou mais forte ainda, impressionando até mesmo Tomioka, que diz que ele já está no nível de um Hashira. Nesse momento, o domínio do Tanjiro com a respiração do sol já está quase perfeito, e a sua marca do caçador já estava desperta. Um momento que podemos ver esse novo poder do Tanjiro foi na sua luta contra o Akaza, o Lua Superior 3, onde o Tanjiro consegue cortar a sua cabeça. Com isso, podemos perceber que nesse momento, o Tanjiro está mais forte que o Kyojuro, que tentou, mas não conseguiu cortar a cabeça do Akaza. Além também que o Akaza lutou usando técnicas bem mais poderosas contra o Tanjiro. Agora, já na luta contra o Muzan, o Tanjiro foi o que mais aguentou contra ele, e se defendeu de vários ataques do Muzan, que foram os mesmos que acertaram todos os Hashiras, e foi ele quem segurou o Muzan até o sol nascer e desintegrar o Rei Oni para sempre. Nesse momento, Tanjiro estava no seu ápice de força, usando a respiração do sol com os mesmos movimentos que o Iorichi, o criador desta respiração.
No começo da história, o que mais se destacava era o Inosuke. Ele era o mais forte e que melhor dominava o seu estilo de respiração, enquanto nesse tempo o Zenitsu era o mais fraco, por não saber usar direito os seus poderes. Mas conforme o Zenitsu conseguiu usar o seu poder mesmo estando acordado, e o Tanjiro parou de usar a respiração da água e dominou completamente a respiração do sol, os dois ultrapassaram o Inosuke, que não teve uma mudança significativa de força como o Zenitsu e o Tanjiro tiveram. O Zenitsu criou a 7ª forma da respiração do trovão, enquanto o Tanjiro dominou completamente a respiração do sol. Mas, em comparação entre o Zenitsu e o Tanjiro com certeza teve um crescimento bem maior, e no final estava bem mais forte que o Zenitsu. Então a ordem seria o Tanjiro como o mais forte, o Zenitsu como o segundo e o Inosuke como o mais fraco. E é isso, galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, deixe o seu like porque isso me ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca perde quando tiver um vídeo novo. Veja também os vídeos que estão passando pela tela, que eu aposto que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui!